Hoje é dia de falarmos sobre os ciclos difíceis que todos nós passamos ao longo da nossa vida. É dia de admitir que nós passamos por períodos de desafios, de dificuldades, processos de dor, de perdas, fases de medo e até de alguns fracassos que nós mesmos fomos os responsáveis. Sim, nós vivemos esses ciclos, mas quando for possível, eles devem ser encerrados por nós. Quem não encerra um ciclo ruim, fica preso a ele, fica caminhando em círculos, como quem sempre volta ao ponto de onde partiu, vivendo uma repetição e não avança para um novo horizonte, um novo caminho. E é necessário nós tomarmos alguma atitude, com a ajuda de Deus, para que possamos viver novos ciclos, mas dessa vez ciclos de vitórias marcadas pela nossa superação, aprendizado e amadurecimento. Porque assim como no aspecto físico, o ser humano, quando passa pelo ciclo da infância e esse ciclo nunca mais vai se repetir, mas ele se encerra para que um novo ciclo aconteça, o ciclo da vida adulta, da mesma forma a nossa mente também deve passar por transformações e avanço dia após dia. Não podemos mais ter uma mente de menino e no nosso espírito nós também temos que evoluir, temos que adquirir sabedoria e nos alinhar à vontade de Deus. Nós não podemos estagnar espiritualmente. E digamos que se hoje o conhecimento que eu possuo sobre Cristo ainda é muito pouco e é o mesmo de há um ano atrás. Então, espiritualmente falando, eu não estou me desenvolvendo. Então é necessário encerrar esse ciclo de um conhecimento raso, superficial, para um módulo, um ciclo mais avançado. Deus espera que nós entremos em um novo ciclo onde nós possamos nos aprofundar mais em conhecer as Escrituras e nos dedicar mais a Cristo, o Salvador da nossa alma, que vai nos ajudar em tudo o que nós precisamos. Cristo disse duas frases muito impactantes. Na primeira ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E na segunda, vocês erram em não conhecer as Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que para superar determinados problemas ou ciclos de erros, de tropeços e tudo mais que atrasa a nossa vida, nós devemos lembrar de onde a gente caiu, o que eu fiz ou deixei de fazer para cair nessa situação tão difícil. E depois de termos identificado a causa da nossa queda, nós temos que renovar nossa mente no poder do Espírito Santo e começar a se levantar guiado pela palavra de Deus e não nos nossos argumentos, porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos fracassar novamente e repetir sempre o mesmo erro, o mesmo pecado, tomar sempre o mesmo prejuízo, sofrer sempre as mesmas decepções e passar sempre pelas mesmas vergonhas. E assim o ciclo de dificuldade nunca vai ter fim na nossa vida. Agora, acompanhe comigo o exemplo bíblico de Abraão. Um dia ele se deixou dominar por um medo tão grande que fez ele entrar em um ciclo de dificuldades. E as coisas foram saindo totalmente do controle. Mas o que ele fez de fato? No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia conta que houve uma grande seca e fome na terra que Abraão estava morando. Então ele decide sair de lá e ir para o Egito e, com medo de ser morto, ele disse assim à esposa dele: Sara, você é uma mulher bonita, então diga a todos no Egito que você é minha irmã, porque se você revelar que é minha mulher, os homens do lugar vão me matar para tomar você de mim, mas na condição de seu irmão, eles vão me deixar viver. Mas isso era uma suposição da cabeça de Abraão. Ele estava julgando que os homens daquele lugar eram maus, mas não era bem assim. Havia alguns que guardavam os princípios mais básicos, como respeitar a mulher alheia. Então, nesse dia, Abraão resolveu ocultar a verdade de ser um homem casado. E a consequência foi que o faraó do Egito, logo o homem mais poderoso da terra, ouviu dizer que Sara, a mulher que chegou recentemente naquele lugar, além de muito bonita, também era solteira. E Abraão era apenas seu irmão. Então, o faraó, usando da autoridade suprema que ele tinha, ordenou que levassem Sara para o harém dele. E Abraão, amedrontado, não reagiu. Ele continuou sustentando a mentira de que Sara não tinha marido. Mas, por misericórdia de Deus, ele interferiu em favor de Sara. E durante o tempo que ela ficou no palácio do faraó, até que aquele mal-entendido fosse desfeito, o faraó não tocou em Sara. E Deus impediu isso enviando algumas pragas. E resumindo, quando o faraó descobriu toda a trama, então ele expulsou Sara e Abraão do país.
E anos depois, Abraão, já em um outro território, repete a mesma atitude diante de Abimeleque, o rei de um lugar chamado Gerar, que hoje fica na Palestina. E Abraão disse: Sara é minha irmã. Então veja o ciclo do medo de volta. Veja a repetição. Sara novamente é levada para um harém. Só que dessa vez era para Abraão fazer diferente. Deus esperava que Abraão corrigisse o erro do passado. Era para Abraão ser mais corajoso e dizer a verdade, crendo que Deus iria proteger a ele e a sua esposa, sem precisar esconder a real relação dele com Sara. Só que novamente Abraão coloca sua mulher em uma situação terrível, mas novamente Deus age em favor de Sara e o rei fica doente e não toca nela. Então o rei logo devolve Sara para Abraão, porque descobre toda a verdade através de um sonho que Deus deu ao rei, revelando tudo. E o rei disse assim a Abraão: Você quase me fez pecar. Então Abraão se justifica diante do rei dizendo: É que eu imaginei que nesse lugar ninguém temia a Deus. Eu tive medo de morrer. E anos depois, Abraão tem um filho com Sara, chamado Isaque. E Isaque repete o mesmo comportamento do pai. E uns homens perguntam a Isaque sobre a sua mulher, e ele responde: Rebeca, ela é minha irmã. E o rei do lugar já estava interessado em Rebeca. E um dia ele ficou observando Rebeca do alto da janela do seu palácio e viu que Isaque tratava Rebeca de um modo que não era muito compatível. O rei percebeu que não se tratava de dois irmãos ali, mas sim de um casal. Então ele chama Isaque e dá uma bronca nele pela mentira que ele contou e passa um recado a todos os homens daquele lugar para que não importunassem Rebeca, porque Isaque era seu marido. E outra vez a gente vê a providência de Deus se sobrepondo à imprudência humana, demonstrando o amor de Deus, primeiro por Sara e agora por Rebeca, mulheres que quase perderam seu lar, seu casamento e quase tiveram a sua integridade ameaçada devido ao medo dos seus próprios maridos em assumi-las como esposa. Mas Abraão e Isaque também nos deixaram bons exemplos, porque para quem lê a Bíblia, sabe muito bem que a vida desses homens não se resume a apenas os seus medos, as suas falhas. Na verdade, eles tiveram muito mais acertos do que erros. Eles são chamados de os pais e os heróis da fé por causa de grandes feitos que, se fôssemos mencionar, o vídeo ficaria muito extenso. Mas o episódio de não assumir suas esposas foi um dos pouquíssimos momentos em que eles titubearam, e temos que considerar que nesse dia eles ainda não estavam bem aperfeiçoados na fé, estavam começando a conhecer a Deus e eram seres humanos, passíveis de erros, como todos nós também. E outra coisa que nós aprendemos com Abraão e Isaque é que certas bênçãos de Deus podem demorar para chegar até nós, porque somos nós mesmos, através de atitudes inadequadas, que atrapalhamos a realização dos projetos que Deus tem para nós. Um exemplo disso é que a Bíblia relata que Deus prometeu filhos a Abraão e a Isaque, mas enquanto eles não aprenderam a confiar por completo em Deus, Sara permanecia estéril e Rebeca também. Elas só se tornaram mães quando elas se firmaram na fé e seus maridos também. E quanto a nós também temos os nossos sonhos que ainda não conseguimos realizar. E existem sonhos que Deus está sonhando junto com a gente, mas Ele só irá entregar nas nossas mãos quando nós estivermos preparados. A boa notícia é que Jesus está disposto a nos ajudar. Ele é o nosso referencial. Ele nos dá o exemplo correto a seguir. E nos aproximando dele, nós começamos a reconhecer o que há de errado em nós, o que precisa ser mudado em nós, para que a nossa realidade também mude para melhor. E por Jesus ser o único sem pecado, é a Ele que nós devemos recorrer quando nada vai bem. Porque Jesus é diferente de todos. Jesus assumiu publicamente a sua igreja. E a igreja que eu estou me referindo aqui não é aquela construção de tijolos. A igreja, na verdade, são as pessoas que amam Jesus de verdade. A Bíblia chama Jesus de noivo e a igreja de noiva de Cristo. E Jesus amou tanto essa noiva que se entregou por ela na cruz, dando a sua vida em favor dela. Ele nunca negou a sua noiva, nem por um instante sequer. Ele foi até as últimas consequências enfrentando a morte para salvar e não deixar a sua amada
nas mãos do maligno, porque Jesus honra o compromisso, a aliança que ele tem com a sua noiva, a sua igreja. Ele não a abandona. E você já parou para pensar que a noiva de Cristo tem um passado manchado? A noiva não era pura como Cristo é. A noiva já foi mentirosa. A noiva já foi leviana, maldizente, blasfemadora. A noiva já foi adúltera, já foi promíscua, já foi indecente, vaidosa. Ela foi arrogante. A noiva foi desobediente, foi corrupta. Ela roubou, ela extorquiu, ela foi avarenta, gananciosa, foi preguiçosa, acomodada, exploradora, manipuladora. Ela já foi orgulhosa, dissimulada, invejosa, foi assassina, foi violenta, foi sanguinária. Ela foi inimiga do bem, parceira do mal, enquanto Cristo, noivo, permaneceu fiel o tempo todo. E não faltaram motivos para Jesus nos rejeitar, mas Ele nos amou primeiro, sem a gente merecer. E o que Jesus fez a respeito da noiva? Ele decidiu perdoar ao enxergar nela um arrependimento sincero. Então Ele disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, a iniciativa tem que partir de nós. Temos que ir a Cristo e Ele nos receberá. E assim como o esposo registra a sua mulher no nome dele, Jesus nos dá essa graça de carregarmos o nome dele sobre nós, para que possamos pertencer a Ele. E Ele não se importa com o nosso passado. Quem estiver disposto a se aliançar com Ele, Ele apaga as nossas transgressões. Ele nos limpa e nos santifica. E assim como num casamento onde o marido se dedica a sustentar a sua família, a sua casa, Jesus quer que sejamos sustentados por Ele, dependentes dEle, cuidados por Ele. Jesus deseja colocar diante de nós uma mesa posta, com uma porção diária de bênçãos. Ele vai prover continuamente. Jesus quer que habitemos com Ele numa morada onde não existe gritos nem barulho de porta batendo com força, mas onde a paz, o respeito e o amor possam reinar. Jesus quer mudar a rotina caótica dos lares. Ele quer quebrar ciclos desajustados e nos libertar de uma vida repetitiva, de sofrimento, de sonhos destruídos. Ele quer nos tirar da escuridão e nos transportar para a luz. E eu vou encerrando por aqui. Espero ter ajudado e que novos ciclos com Jesus se iniciem na sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.